Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN Mineração para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN Mineração, ri.csnmineração.com.br/, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 1 semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou crédito denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia, gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos. Está aqui com a gente também o diretor executivo da mineração, Enéas Diniz, e o presidente do Conselho de Administração, Benjamin Steinbrück. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso chairman fazer considerações iniciais. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu participo dessa primeira apresentação de resultados da CEMIN após o IPO e dizer para vocês da minha enorme confiança nesse projeto que nós começamos lá atrás e a partir de um prazo mais curto vem se desenvolvendo de forma mais rápida e também de forma mais grandiosa. Quando foi da oportunidade do roadshow sobre a CEMIN, nós tivemos a oportunidade de discutir com o mercado e com investidores, expressar a nossa certeza e confiança da implementação do projeto, da qualidade do projeto e das diferenças grandes que esse projeto tem e que, na verdade, fazia com que a gente soubesse do futuro, soubesse da qualidade do produto que nós temos, do custo que nós temos e das diferenças que nós temos, das facilidades por ser um pit único, por ter a logística já instalada e a infraestrutura toda feita.
Então, nesse primeiro resultado, está refletindo basicamente isso. Eventualmente, como todos os players desse segmento falaram já, houve um aumento de custo pequeno em decorrência do aumento de preço de produtos inerentes à produção, o que é normal dentro desse momento de demanda muito aquecida e generalizada. Nós tivemos também as compras de terceiros que nós fazemos, e em função do mercado também houve uma elevação grande de preço, assim como o preparo para a implantação do projeto, consequente aumento de produção, também nos trouxe uma maior movimentação interna. Mas, conforme vai ser apresentado na frente, o custo ele se comportou de maneira normal com relação àquilo que os nossos concorrentes apresentaram, o que nos deixa satisfeito. E é claro que sempre vigiamos o custo, sempre estamos em cima e procurando fazer o melhor. E eu tenho a certeza que nós estamos fazendo bem. E dizer que com relação ao futuro, o mesmo otimismo, a mesma firmeza que nós tínhamos quando da apresentação do IPO está presente, cada vez com mais certeza que nós temos uma coisa única e diferenciada nas nossas mãos. Não vejo restrição de nada do ponto de vista da implementação do projeto, continuo dizendo do aumento da quantidade, se dará dentro do prazo e eventualmente abaixo do custo estimado. E dizer para vocês que ver que tudo aquilo que foi falado, apresentado, está mantido e com melhores perspectivas ainda. A questão da qualidade, que era um dos diferenciais e que a gente sempre bateu o pé dizendo do futuro, cada vez mais a qualidade vai ter seu preço, e a questão da viabilidade do aumento da produção, que muitos diziam que era muito agressivo a proposta nossa de aumento de quantidade. Eu quero dizer para vocês que cada dia que passa a gente tem mais confiança de que tudo aquilo que a gente disse é aquilo que vai ser feito, e conforme eu disse antes, talvez com mais facilidade, com um preço menor e com uma maior rapidez de entrega. Nós estamos muito otimistas com a Semin, achamos e continuamos dizendo que é diferente do que são os nossos competidores. A gente tem uma proposta de crescimento muito agressiva, com uma qualidade pretendida muito diferenciada e que vai ser entregue. E eu queria enfatizar essa confiança que todos nós temos. A Semin é uma realidade hoje, segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, desempenhando aí seu papel em termos de competitividade internacional. Se vocês analisarem do ponto de vista prático a operação, tirando essa questão pontual de compra de minério de terceiros, que hoje em dia nós somos obrigados a fazê-lo, porque mesmo o minério de pior qualidade, uma margem a mais do que $50, então
é justificado que se faça, e com isso tem um pouco de impureza nos nossos números. Mas, para encerrar, eu queria dizer da minha confiança, da minha determinação de entregar o projeto no prazo e no preço que foi estipulado, dizer da nossa atividade comercial que nós estamos cada vez mais diversificando nossos clientes e as regiões, e dizer para vocês que pela análise nossa e pelo nosso conhecimento de mercado, é uma tendência que fica. A China está tendo um comportamento diferente a nível do mercado de minério e do mercado siderúrgico, uma coisa que ainda não está muito clara e muito conhecida, mas do ponto de vista de minério de ferro, cada vez mais buscando qualidade, cada vez mais buscando a diferenciação na matéria-prima, a ver com produtividade e questão ambiental lá. E no mercado de aço, estranhamente, favorecendo a importação e reduzindo a exportação, num comportamento completamente atípico ainda não compreendido. Mas a tendência hoje é por uma demanda muito forte, eu acredito que continue assim. O preço nessa faixa dos 190 é surpreendente para muitos, mas para nós era esperado não os 190, mas um preço forte pela perspectiva da demanda chinesa. Então, aquilo que a gente achava aconteceu de melhor. Eu diria para vocês que nós tínhamos convicção dessa firmeza de mercado e dessa qualidade dos nossos ativos, e hoje acreditamos ainda mais. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e passar a palavra para o Pedro, que vai fazer essa apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Vou seguir com os destaques operacionais e financeiros da companhia no primeiro trimestre. A gente ficou muito satisfeito com o EBITDA recorde de 3,6 bilhões de reais e uma margem de 67% no primeiro trimestre e um fluxo de caixa de 2,4 bilhões de reais. Ambos números bastante suportados, né, por esse aumento no índice Platts e a desvalorização do câmbio no período. Concluímos o IPO em fevereiro deste ano. A tranche primária resultou no aumento de caixa de 1,3 bilhões de reais para a companhia. Os projetos de expansão, como o presidente colocou, estão em pleno andamento, estão no cronograma, e a pedido de alguns investidores a gente tem um slide colocando alguns principais milestones de cada um dos projetos. E na frente de ESG, que é uma prioridade da companhia, que já opera 100 barragens, né, desde o início do ano passado, sem a disposição de rejeitos em barragem. Concluímos a descaracterização da barragem auxiliar do Vigia, que é uma das 4 barragens que a companhia ainda possui, e concluímos o ciclo de auditoria de todas as barragens, que declararam as estabilidades de todas elas no nível mais elevado de segurança, de acordo com a Agência Nacional de Mineração, que é o nível 0. Indo para o próximo slide, para falar um pouco sobre as vendas e a receita líquida da companhia. A receita líquida FOB ajustada do primeiro trimestre subiu 21%, alcançando 5,4 bilhões de reais. E o volume de vendas, apesar de uma queda em relação ao último trimestre, ele teve um aumento de 47% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A gente está num período sazonal que, em função das chuvas de neblina, impacta a operação de todos os players no Brasil, não é uma exclusividade nossa, mas foi um número bastante positivo em função das expectativas que a gente possuía. Vale destacar que a produção mais compras foi superior ao quarto trimestre. As vendas do trimestre anterior só foram superiores em função de uma redução de estoques que ocorreram naquele período. Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre o CPV. A gente viu ali um aumento
de 1,2 bilhões para 1,7, basicamente explicado pelo aumento da compra de terceiros, que teve um aumento de mais de 400 milhões no período. Então, o aumento do custo cash CFR China foi de apenas 0,8 dólares. Então, apesar de ter tido um aumento no C3, no frete FOB, a gente conseguiu ter uma eficiência na contratação do frete CIF, que foi de apenas 15,6 dólares no período, então sustentando baixos custos do minério entregue na China. A margem EBITDA ficou em 67%, teve um aumento do EBITDA de 15% no período, e esse ajuste pontual na margem é muito em função desse aumento da participação da compra de minério de terceiros. Indo para o próximo slide, grande parte dos nossos projetos de expansão de capacidade ainda se encontram em fase de engenharia. Esse é o motivo pelo qual o CAPEX ainda está rodando num patamar relativamente baixo, foi de 170 milhões de reais no período, ainda bastante concentrado em continuidade operacional, em sustaining, e isso deve mudar ao longo dos próximos trimestres. No capital circulante líquido, a gente teve uma redução de contas a receber e um aumento na conta de fornecedores, liberando ainda mais caixa, o que sustentou o fluxo de caixa forte também no período, além do EBITDA bastante elevado. Em relação ao cronograma dos principais projetos de expansão, a gente está em linha com os nossos planos, é um cronograma desafiador, mas que toda a equipe está mobilizada, sabe que essa é a prioridade número 1 da companhia, e a gente está trabalhando para entregar isso. O AP15, que é o principal projeto, a gente detalhou um pouco mais os milestones, a gente está concluindo a fase de negociações comerciais do primeiro pacote dos equipamentos que a gente chama de long lead items, que tem um prazo de entrega um pouco mais longo. Devemos concluir isso nas próximas semanas, e aí vamos seguir porque a gente chama do pacote 2, que são outro pacote de equipamentos, mas com prazo de entrega mais curto. E as obras de infraestrutura devem ser iniciadas no segundo semestre deste ano ainda. No fluxo de caixa, como a gente colocou, foi muito sustentado por um EBITDA forte de 3,6 bilhões de reais. A gente tem um pagamento de R de 1,2 bilhões, ainda grande parte referente ao ano passado, em função da metodologia de apuração e pagamento ao longo de cada trimestre. Que trimestre a trimestre a gente faz uma apuração em função da receita bruta, e aí no final do ano a gente tem que pagar no trimestre subsequente, agora no primeiro trimestre, o efetivo em função do lucro real do ano anterior. E a gente concluiu com um fluxo de caixa de 2,4 bilhões de reais no período. Mudando para o slide de ESG, teve a conclusão da descaracterização da barragem auxiliar do Vigia. A gente já protocolou na ANM ainda em fevereiro. Eles estão no processo interno deles para confirmar essa descaracterização, momento no qual a barragem deixa de ser considerada uma barragem. Lançamos o projeto de pegada hídrica da CSN Mineração. Queria destacar que isso mostra a importância que a companhia dá para a questão ambiental. É a primeira empresa do Brasil em mineração a fazer esse estudo, que é uma metodologia ISO, que a gente vai analisar as entradas e saídas em cada um dos nossos processos de água e como isso se insere no contexto hídrico da região. Na frente de segurança, tivemos uma redução de 30% na taxa de frequência de acidentes reportáveis no último ano, nenhuma fatalidade no período. A proteção ambiental é parte da nossa filosofia. Seguimos protegendo uma área de mais de 4.000 hectares, que é 3 vezes superior à área das nossas operações, e continuamos sendo atendidos exclusivamente por fontes de energia renovável. Temos 15 anos aí de programas de monitoramento de fauna e flora, que é algo que a gente celebra em toda essa área preservada que a gente toma conta. Na frente de social e diversidade, a gente realizou mais de 50 milhões de investimentos na Fundação CSN, que faz uma série de projetos muito importantes nas comunidades onde o grupo atua, e somos benchmark no setor
com 14% de mulheres na força de trabalho, mas queremos ir além e nos propusemos a dobrar esse percentual até 2025. Criamos uma gerência de diversidade e inclusão corporativa para o grupo, para seguir avançando nessas pautas. Com isso, eu concluo a apresentação e gostaria de abrir para perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhor Rafael Barcelos, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, parabéns aí pelos resultados. Se vocês puderem comentar um pouco aí como é que está o ritmo de produção agora no segundo trimestre, seria interessante. Além disso, também, se vocês poderiam comentar um pouco da dinâmica do C1 aí para os próximos trimestres, sobretudo aí agora no segundo tri. Obrigado. Rafael, obrigado pela pergunta. Nossa produção no segundo trimestre segue firme. A gente tem um guidance, né, de vendas de 38 a 40 milhões de toneladas e estamos trabalhando para entregar isso, sim, até o final do ano. Em relação à variação do C1, a gente teve, como outras companhias, né, que atuam no setor no Brasil, um aumento no custo de combustíveis de 13%. A gente teve também um aumento da movimentação da mina, então isso impactou um pouco o nosso custo C1, mas a gente também foi bastante impactado, e aí, né, de forma positiva para a companhia, pelo aumento do plástico. Tem impacto no nosso arrendamento variável do porto, isso até foi objeto de pergunta no nosso call anterior. A gente tem um impacto de 2,78% no volume de carregamentos no porto, impactado diretamente pelo plástico. Então, isso impactou também pontualmente o nosso C1. O nosso guidance de $16 está mantido, a gente vai trabalhar para entregar. Esperamos ter uma diluição de custo fixo com aumento de volumes ao longo dos próximos trimestres, que a gente já não vai estar mais sob o efeito desse período sazonal impactado pelas chuvas, né, no sudeste brasileiro. Então, nossas perspectivas são positivas. Ótimo, obrigado. O senhor Gabriel Galvão, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Obrigado por pegarem minha pergunta. A minha primeira pergunta seria sobre o frete marítimo, né? A gente tem visto aí essas taxas de frete spot do Brasil para a China subirem para cima de $28 por tonelada, né? Eu queria saber um pouco como vocês veem isso impactando os resultados de vocês no segundo tri, e aí entender também um pouco as razões aí por trás dessa alta, né, na visão de vocês, e também como vocês pensam em reduzir essa volatilidade no futuro, né? Quem sabe com contratos de longo prazo, não sei se vocês já estão estudando isso. Mas aí a minha segunda pergunta seria em relação a essas compras de terceiros que vocês mencionaram, e aí também um pouco disso, a relação disso com a qualidade do minério de vocês hoje. Acho que o Benjamin até mencionou um pouco, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes seria interessante. Assim, o que vocês esperam de volume de terceiros, por exemplo, para os próximos trimestres, e aí também como isso tem impactado os descontos de qualidade, né, que pelas minhas contas aumentaram um pouquinho nesse tri. E vocês puderem dizer um pouco como é a relação dessas coisas que vocês esperam aí para os próximos tris, tanto da parte de compras de terceiros quanto da parte de descontos de qualidade, ajudaria bastante aqui a gente a modelar. Obrigado, pessoal. Gabriel, obrigado pela pergunta. Na frente da questão do frete, realmente o spot está muito elevado. A gente entende que ele está um pouco descolado dos fundamentos. Você vê as projeções de CRU, Wood Mackenzie ainda estão em torno de $17 por esse ano, porque você não tem um aumento significativo de volume de vendas, né, que seria a demanda por frete, a demanda de frete transoceânico, e você tem a capacidade, né, da frota dos navios em grandes alterações, mas com um aumento pontual. Então, a nossa expectativa
é que esse frete seda tenha naturalmente a questão do custo dos combustíveis, né, que é a função do aumento do preço do petróleo, mas a nossa expectativa é que isso volte, Gabriel, ao longo dos próximos meses. Em relação à questão da volatilidade dos fretes, acho que é um caminho natural que a gente vai traçar no sentido de reduzir a volatilidade à medida que a gente vai buscar uma redução da exposição ao spot com o crescimento do volume de vendas. Acho que quando a gente estiver com 100 milhões de toneladas, não fará sentido ficar 100% no spot. A companhia está analisando as alternativas que envolvem COAs, né, contratos de longo prazo, e eventualmente até JVs sem alocação relevante de balanço para aquisição de frota própria com parceiros estratégicos. A gente, em relação à qualidade e compra de terceiros, a gente tem um diferencial competitivo que é a verticalização logística. Então, a gente tem tido margens interessantes nessa compra de terceiros, né? Apesar do aumento do CPV, né, no atual patamar de preços, as margens são positivas, então a gente deve maximizar tudo que for possível em relação a essa frente de compra de terceiros. Em relação à qualidade, a gente está basicamente em linha ao quarto tri do ano passado. A gente espera uma melhora ao longo do segundo semestre com a entrada em operação do CMAI-3, rebritagem em espirais, que é um processo que vai permitir o aumento da qualidade de produção na planta central, em torno de 2 milhões de toneladas. E a gente, em relação ao que a gente chama de minério de oportunidade, como o presidente do Conselho colocou no início do nosso call, a gente ainda tem margens muito elevadas. Então, é algo que a gente vai continuar considerando e acompanhando né, de perto as movimentações de preço, né, e de margem, né, nessa frente para tomar a decisão de qual seria o mix otimizado para a companhia. Mas a tendência é de melhora da qualidade, tá, no segundo semestre. Tem uma questão quando vocês olham a realização de preço, talvez vocês não tenham a visibilidade, que é também o impacto do QP defasado para vendas de minérios para Japão, Coreia do Sul, Taiwan, que eles olham para o preço do trimestre anterior, né, com um mês ainda de defasagem. Então, nesse caso específico, em que a gente teve um aumento relevante do Platts, a gente tem uma realização de preços nesse grupo, né, que representa um pouco mais de 10% das vendas, de $44 de redução em relação ao que foi a média do Platts neste trimestre. Então, a gente está falando de 166 contra $122. Ok, obrigado, Pedro. Super claro, viu? Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta vem da conferência em inglês do Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Morgan Stanley, you may proceed, sir. Good morning, everyone. So a few questions. First, just following up on what was just said. Pedro, could you maybe tell us, or maybe I missed it, but how much volumes are you buying from third parties? If you can give us a number or a range for the second quarter and for the year, that would be useful for modeling purposes. Then, if we looked at the production growth profile, CapEx obviously, as you said, is not really increasing because you are still doing a lot of engineering, but you already have several projects that are supposed to start production in the second half of next year. So when do you expect to see the ramp up in CapEx starting to come through in the numbers as you get ready for production, higher production already in the second half of next year? And then finally, there was a comment on page 4 of the press release in English, the first bullet of that page, and I think there was also some comments in the ITR about hedges. Could you please elaborate a little bit more? What are those hedges related to? It just says hedges of the Platts index derivative instrument in the press release. So if you could elaborate a little bit more, are those freight hedges, or is the company now hedging iron ore as well? Thank you very much.
Carlos, thank you for... fala em português. Obrigado pela sua pergunta. Em relação ao volume de terceiros, a gente espera um aumento em relação ao ano passado. Isso deve ficar em torno de 10 a 11 milhões de toneladas este ano. Em relação ao CAPEX dos projetos que entram em 22, realmente você colocou bem, tem alguns projetos que devem iniciarão a produção em 22. Ainda não é um volume tão expressivo, eles representam menos de 10% da produção projetada para o ano que vem, mas ainda assim é importante para nós. Naturalmente, os projetos são prioritários, né, assim como toda a nossa carteira, mas a gente enxerga o CAPEX tendo um aumento mais significativo no segundo semestre deste ano, claro. Em relação aos hedges, desde o ano passado, a gente tem feito hedges pontuais de minério de ferro, em volumes ainda não muito expressivos, para dar uma maior previsibilidade no resultado e travar o que a gente entende ser níveis de preço bastante interessantes para a companhia e para os nossos acionistas. Hoje o volume aberto é de menos de 2 milhões de toneladas para os próximos 3 meses, com um nível de preço aí por baixo de $170. A gente acha que é um não expressivo e um nível de preço bastante interessante. Eu gostaria de dizer também que o Enéas, o diretor executivo, está com a gente e gostaria de, sempre que ele quiser complementar alguma resposta, ficar à vontade. Podemos seguir para a próxima pergunta? O senhor Thiago Lofiego, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Pedro, 2 perguntas aqui. Dividendos, qual que é a periodicidade que a gente deve esperar vocês pagarem dividendos, e o payout deve permanecer nos 80% a 100%? E aí a segunda pergunta em relação ao SG&A de vocês no primeiro TRI, a performance foi bastante forte, aí, né? Muito boa, por volta de $1 por tonelada. Eu queria entender se esse é o nível ou se teve algum fator ali diferente no primeiro TRI. Olhando para o quarto TRI, se não me engano, foi $1,9. Então, só para entender isso. E aí, só se eu puder aqui, voltando na pergunta do Carlos, quando você falou do hedge, a ligação ficou um pouco ruim aqui para mim. Só para entender, qual que é o volume desses hedges pontuais de minério de ferro, periodicidade e preço que vocês estão fazendo? Só para, se você puder falar, não sei se cortou ou se você não falou. Obrigado. Oi, Lofiego, obrigado pela pergunta. Em relação aos dividendos, está mantida a política de distribuir entre 80% e 100% do lucro líquido anual da companhia. A periodicidade ainda não foi definida, isso deverá ser definido ao longo das próximas reuniões do Conselho de Administração, que está discutindo esse tema. Então, o payout está mantido. Em relação ao SG&A, a gente espera uma variação em torno de $1 e $2 ao longo dos próximos trimestres, e a gente entende que isso é natural da nossa operação. Em relação ao hedge, eu tinha falado, mas eventualmente pode ter cortado, não tem problema nenhum da gente repetir. Hoje o volume que a gente tem hedgeado não é muito expressivo. Hoje a gente tem menos de 2 milhões de toneladas para os próximos 3 meses, até junho, em um nível de preço pouco abaixo de $180 a tonelada. A gente tem feito esse hedge para dar um pouco mais de previsibilidade no resultado da companhia, em um patamar que a gente tende a ser bastante atrativo para os nossos acionistas. E vocês pretendem aumentar esse notional, Pedro? Não existe uma volume desse aumento, mas o management está acompanhando, né, o nível de preços e discutindo expectativas contra as curvas futuras. Isso ainda não tem nenhuma definição em relação a aumentar ou não esse volume. Ok. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
Eu gostaria de concluir agradecendo mais uma vez a presença de todos, dizer que a gente ficou muito satisfeito, né, de poder apresentar esse resultado recorde para a história da companhia, e vamos continuar trabalhando duro para aproveitar esse bom momento do mercado, da nossa produção e poder seguir firme no avanço dos projetos de crescimento. Obrigada. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Conectem suas linhas e tenham um bom dia.